Hoje nós vamos falar de algumas coisas que aconteceram, fazer uma retrospectiva sobre o ano de 2017. Todo mundo viu, chegou aos ouvidos de todos o que aconteceu naquela exposição que teve do Santander, que foi, creio que foi a primeira, e depois gerou outras exposições em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, e causaram protestos e polêmicas, né? E eu quero dizer para vocês que esse é o princípio da grande apostasia, da grande falta de amor, né? Que a palavra diz que o amor de muitos se esfriará, isso em todos os sentidos, desde o mundo em si até dentro da própria igreja, né? O amor pelo Senhor se esfriará. O amor pelo Senhor e o amor do Senhor, né, nas pessoas se esfriará. E eu quero dizer para vocês que fiquem bem ligados, porque antigamente havia classificação de faixa etária para crianças, havia um processo, né, um processo de iniquidade, de agravamento da iniquidade, era um processo muito mais lento. Mas, de repente, nesse ano de 2017 que nós vivemos agora, em um ano, muita coisa aconteceu. Então, o que acontecia em 10 anos, aconteceu em um ano. E a gente vai ver isso com essa questão do Santander, da exposição do Santander. Diversas outras exposições que criaram muita polêmica. E também aqui eu vou te mostrar para vocês nessa reportagem do G1, tá? Do Globo. São Paulo, a gota d'água, né, chegou ao cúmulo dessa situação acontecer, né? Porque até então as exposições eram de quadros, de imagens, de trabalhos manuais, e aqui passou a ser ao vivo e a cores, né? E a reportagem diz: interação de criança com artista no Museu de São Paulo gera polêmica. E os movimentos, né, o Movimento Brasil Livre, que estão aqui na reportagem, falam em pedofilia. Juiz e desembargador veem histeria. Realmente causou uma grande histeria. As pessoas reagiram nas redes sociais loucamente, né? E com razão, né? Com razão. Eu acho que até que deveria ser uma reação pior, né? Eu acho que deveria haver muitos protestos em relação a isso, porque são crianças, trata-se de crianças. E o museu diz que sinalizou sobre a nudez em sala e que trabalho não tem conteúdo erótico, né? Como não tem conteúdo erótico, né? Uma menina tocando num homem nu, né? E aí vocês vão ver a reportagem, vocês podem dar uma olhada na reportagem, tá? E o Movimento Brasil Livre divulgou um vídeo nas redes sociais em que chama a apresentação de repugnante, inaceitável, erotização infantil, afronta, crime, e afirma que a criança se sentiu constrangida. É claro, uma criança dessa idade que não tem esse entendimento sexual, ainda não teve esse entendimento, né? Não chegou na idade de ter esse entendimento, claro que ela vai se sentir constrangida, né? Eu não tenho dúvidas a esse respeito, né? Então tudo tem limite. Mas a gente está vendo que a sociedade está perdendo os limites. Bom, pessoal, e eu quero falar de mais uma história para vocês que aconteceu no ano de 2017, que criou bastante polêmica, que foi o caso do Kleber Lucas ter ido a um terreiro, né, e ter doado uma quantia em recursos para a reconstrução desse terreiro, né? Ou seja, são outros deuses, né? Ele foi a um local e ali ele canta uma música secular, né, em um terreiro,
E primeiro, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que ele já tinha criado uma polêmica, né? Ele já tinha, o processo de apostasia dele não é de hoje, né? Quando ele canta uma música secular dentro de uma igreja, né? No púlpito de uma igreja, ele pega e canta uma música secular, e todos viram isso, tá nas redes sociais. E a princípio, né, a partir daí, a gente já vê, né, que quando uma pessoa não tem mais para passar, não tem mais de Deus para passar, ela passa, né, a boca fala do que o coração está cheio, não é o que diz a palavra? Então ele começou a passar o que o coração dele estava cheio. O coração já não estava mais cheio de Deus, já não estava mais cheio das coisas celestiais, né, das escrituras, dos louvores. Então ele precisou passar o que o coração dele estava cheio. Estava cheio aqui de músicas do mundo. E aí ele tocou nessa igreja, nesse púlpito, e a gente vai ver que foi apenas o princípio do processo de apostasia na vida desse homem. Esse homem que é uma grande autoridade, é um homem famoso, é um homem que tem prestígio, né? No meio gospel e no meio secular também no mundo, né? As pessoas prestigiam Kleber Lucas. E ele cantou e tocou uma música secular num terreiro de candomblé, né? Eu quero dizer desde já que eu não tenho nada contra as religiões, as pessoas têm a religião que elas desejarem, né? Cada um serve ao Deus que deseja, mas como uma pessoa, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que serve ao Deus de Israel, que serve a Bíblia, que honra ao Deus da Bíblia, né? Eu honro apenas o Deus da Bíblia, que é o Deus único, eu não honro outros deuses, né? E ele, como autoridade, né? Como pregador da Bíblia, né? Ele deveria ter esse entendimento, mas não tem. Ele confunde as coisas, né? Ele está entrando num ecumenismo, né? E a palavra de Deus ela não é ecumênica, né? Ela é amor, ela é tolerante, né? Ela não é a Bíblia, ao contrário do que muitos podem acreditar, ela é amor, né? Ela não é discurso de ódio, mas ela também não aceita, Deus não aceita mistura. A mistura entre o quê? Entre as coisas que são de outros deuses com as coisas que são do Senhor, né? E o que ele fez aqui foi misturar. Então ele pegou recursos que seriam dados a uma igreja, que seriam de uma igreja, que seriam de dízimos e ofertas, para construção de um templo a outro Deus, a outros deuses, né? E a gente vai ver que aí ele fala que é discurso de ódio, que é intolerância e blá blá blá. E eu quero dizer para vocês que não. Assim como aconteceu no reinado de Salomão, né? Salomão primeiro ele cultuava apenas ao Deus de Israel, né? E aí o Senhor falava para ele, o Senhor falava e o Senhor amou a Salomão, né? Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria, né? A gente vai ver que Salomão foi amado pelo Senhor, né? E o coração dele estava no Senhor, né? Tanto a fama dele foi tamanha, né? Que a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, ouviu acerca do nome do Senhor, né? Do nome de Adonai, e veio prová-lo com questões difíceis, né? Há muitas coisas, né? Sobre a sabedoria de Salomão. Mas eu quero dizer para vocês que no final da vida de Salomão, depois que ele se uniu, e aí que diz 1 Reis 11, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. E a Bíblia descreve moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias.
E essas são as nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e a ela não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor, né? E aí o que acontece com Salomão? No versículo 4 de 1 Reis 11 diz: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, e assim Salomão fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemós, abominação dos Amonitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Então, havia uma aliança entre Salomão e Deus. Deus apareceu a Salomão 2 vezes. Né? Salomão tinha um contato direto com o Senhor. Né? Ele era um homem de Deus. E ele deixou que as mulheres pervertessem, as suas mulheres e os seus deuses, os deuses das suas mulheres, pervertessem o coração dele. E assim, a última de Salomão foi ter construído um altar a Quemós, abominação dos Moabitas, né, sobre o monte que está em Jerusalém, e ele construiu um outro altar, a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Então, os recursos que eram para a casa de Deus, os recursos que eram para o templo do Senhor, Salomão pega e constrói altares a outros deuses. Né? Então, não há diferença aqui entre o que aconteceu, entre o que o Kleber Lucas fez, não há diferença alguma. Em vez de ele pegar os recursos que eram da casa do Senhor, os recursos de dízimos e ofertas, ele pegou esses recursos e ele foi ajudar numa construção de um terreiro a outros deuses. Né? Então, aqui a gente vê a primeira questão da apostasia. A segunda é que ele fala que ele sofre preconceito por ele ter se casado e por ele estar casado pela 3ª vez. Né? Então, ou seja, ele já teve 2 casamentos, e eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ele reiterou o relato, adicionando o fato de ter se casado 3 vezes, o que também gera preconceito contra ele no meio evangélico. E eu não vejo isso como um preconceito pelo seguinte fato, e eu vou dizer para vocês. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 19 que isso não é de Deus, né? Vamos ler o que diz Mateus 19. Mateus 19, verso 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Né? Havia uma discussão. Né? Aqui estava havendo uma discussão entre os homens, né? Entre os homens daquela época, os fariseus, que eram homens da lei, entre os sacerdotes, né? Os homens que ensinavam a Escritura, e eles estavam discutindo com Jesus, dizendo, né? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha só. E ele respondendo: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? Ou seja, aquele que os fez, Deus, né, o Eterno, quem fez? Quem criou? O homem, macho e fêmea, não foi Deus? Né? E disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e serão os 2 uma só carne. Então Deus estabeleceu isso: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Né? E eles responderam: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e de repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. E Jesus disse o seguinte, né,
que há uma permissão na lei para que haja tanto repúdio quanto carta de divórcio, mas não é em todos os casos, né? E não é de qualquer forma. Disse-lhe ele, Moisés, por causa desse vosso coração, como eu já li, né? Eu estava aqui no verso 9. Eu vos digo, aí Jesus diz o seguinte, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Então, eu quero dar uma pausa aqui, porque você está se casando e está fazendo uma só carne com aquela pessoa, né? Então tem que haver um pecado muito, muito sério, como é o caso de prostituição, se um dos dois se prostituir, né? Ou se houver adultério, né? E também, claro, se houver uma violência muito forte, a mulher estiver correndo risco de vida, existe toda uma... Eu não quero entrar muito aqui nesse assunto, né? Mas ele estar casado pela terceira vez, né? É algo que mostra que isso para ele não é importante, que o casamento para ele não é importante, né? Quem sou eu para julgar a vida dele? Mas estar no terceiro casamento não é algo bom, né? Não é algo bom. Então, se ele estivesse no segundo casamento, deixou a primeira mulher, eu poderia dizer, de repente, a mulher traiu ele, né? Adulterou. Será que a segunda adulterou pela segunda vez, né? Para que ele tivesse largado a segunda mulher e tivesse casado com a terceira, né? É só uma coisa para vocês meditarem, né? Mas isso é um hábito. Eu quero dizer que é um hábito que está acontecendo muito no meio evangélico. As pessoas... isso eu falo do meio evangélico, que é um meio que deveria dar exemplo. Deveria dar exemplo e não tem dado exemplo, né? Tantos líderes, pastores, conheço muitos pastores, vocês podem ver na mídia que os homens casam e descasam, casam, divorciam, casam, e tem homens que já estão com a quinta, sexta, sétima mulher, né? Então, é algo que não importa, né? Não importa mais para as pessoas. Casamento não é importante e, na verdade, isso é algo muito ruim mesmo. Eu quero falar para vocês que não bastasse todos esses pecados, todas essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, a gente vai ver, e eu quero mostrar para vocês aqui um artigo que eu fiz, tá? Num blog que eu tenho, no meu site, no meu portal, Bíblia Explicada, sobre até mesmo um estudo que eu tinha feito sobre Sodoma e Gomorra, né? E qual foi o problema mais grave de Sodoma e Gomorra? A gota d'água para Deus foi Sodoma e Gomorra eles começaram a publicar os seus pecados, né? E a gente vai ver isso em vários textos, tanto em Isaías quanto em Jeremias, que isso acontecia, né? Então, como se eles não bastassem toda a violência, todas aquelas orgias que eram feitas em Sodoma e Gomorra, todas aquelas maldades, violências, eles ainda publicavam, né? E eu vou ler um trecho para vocês do que eu escrevi, que diz assim: devemos lembrar que a gota d'água para que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra foram eles publicarem os seus pecados. Os reinos vizinhos estavam lendo a respeito das abominações que se faziam naquelas cidades. Eles estavam instigando os outros reinos a fazerem a mesma coisa. Isaías 3, 9b, a gente vê que está escrito o seguinte: publicam os seus pecados, e nesse caso Deus estava fazendo uma comparação a Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém, né? A Israel, e o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que Israel estava copiando isso, né? Estava fazendo igual. Não é muito diferente de hoje, né? O povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, tem publicado seus pecados, né? E tem achado o máximo isso, como se fosse bom. Então, diz o seguinte: publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos, né? E
E aqui no caso eu estou fazendo um artigo, é sobre a ideologia de gênero, né, que eu deixei aqui para vocês, depois vocês darem uma olhada e lerem, né, no portal. Inclusive eu falo dessa parte do que aconteceu nesses museus, né, eu cito a questão da pedofilia, a erotização infantil, né, que nós já falamos no início. Justamente, né, então, desde os museus, desde a questão da atitude que o Kleber Lucas está tomando como autoridade no mundo gospel, né, tudo isso está sendo publicado, tudo isso está sendo publicado e instigando as pessoas a fazerem, né? Então, não tem problema nenhum vocês fazerem, vocês podem fazer. Então, para que, né? Para que dar pegar o dinheiro do dízimo das ofertas e investir na igreja, investir numa escola bíblica, investir num orfanato, né? Há tantas crianças passando necessidade, há tantos idosos, agora as pessoas estão sem receber salário, né? Aqui no Rio de Janeiro as pessoas passando dificuldade porque a prefeitura, porque o governo do estado não está pagando, né? Então as pessoas estão com salários atrasados por meses, anos, né? Então ninguém ajuda essas pessoas, ninguém está nem aí para as vidas, porque as pessoas estão passando, se elas estão passando necessidade, se elas estão precisando de remédio, mas tem dinheiro para construir grandes templos suntuosos e ainda dá, né, recursos para a construção de um terreiro, né, de um templo a outros deuses, né? E outra coisa, assim, o absurdo, assim, a gota d'água dos absurdos que eu quero passar para vocês, e eu quero mostrar para vocês, é o famoso vídeo do Silas Malafaia, né? E a gente vai ver, e eu vou mostrar para vocês aqui que Natal é uma festa pagã, né? Ao contrário do que ele diz, que ele acha que deve celebrar e tal. Natal é uma festa pagã e eu tenho isso aí, diversos estudos a esse respeito. Eu celebrava Natal como o nascimento de Jesus, celebrei por anos da minha vida, né? Até que eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver coisas, né? E comecei a ser confrontada com determinadas coisas. Então, vamos lá, que eu vou dar respostas ao que ele fala. A cantata de Natal da nossa igreja, eu fui ler alguns comentários, eu fico assim de boca aberta. Como é que tem cristão que faz o jogo do diabo e dos ímpios para não celebrar o Natal? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem trouxe essa pataquada para o Brasil foi o movimento G12. Esses caras é que incutiram essa mentalidade medíocre para não se celebrar o Natal. Mas eu vou dar uma resposta na Bíblia. Vamos lá. Primeira coisa que ele fala é que quem trouxe isso para o Brasil foi o G12. E eu vou responder, não foi o G12 que trouxe isso para o Brasil. Na verdade, o G12 até colaborou com com tudo isso, né? Eu posso dizer que eles foram instrumentos, né? Para que isso fosse difundido, né? Mas, na verdade, quem trouxe o Natal para todos os países do mundo foram os concílios das igrejas, né? Concílio de Antioquia, Concílio de Nicéia, e foi assim que o Natal veio a ser celebrado, né? Natal, como ele diz, essa pataquada, né? Ele chama de pataquada e eu chamo de Bíblia, porque na Bíblia não existe 25 de dezembro, né? Não tem 25 de dezembro. Nessa época, Jesus não nasceu, né? Jesus nasceu entre setembro e outubro, né? Mas vamos dar entre setembro e outubro, de acordo com historiadores, com arqueólogos, com homens, com rabinos, né? E até mesmo com pastores, pesquisadores, tá, da área, dizem que Jesus nasceu entre setembro e outubro, né? Ponto pacífico. Vamos lá. Bíblia. Presta atenção. Pouco importa o dia que Jesus nasceu, minha gente. Aí ele diz, pouco importa o dia em que Jesus nasceu. E aí eu vou te dizer o seguinte, eu me importo sim com o dia que Jesus nasceu, porque eu me importo no dia que a minha mãe nasceu, eu não dou presente para ela 3 meses depois que ela nasceu, eu não dou presente, não faço
festa depois, 3 meses depois que minha mãe nasceu, entendeu? Todas as pessoas que fazem aniversário, eu faço na data, né? Então, eu acho que importa, sim. Gente, vamos para a Bíblia. Vamos ver o nascimento de Cristo? Primeiro, a estrela de Belém celebrou o nascimento de Cristo. Sabe o que significa isso? O universo celebrou o nascimento de Cristo. Os anjos, o coral de anjos que os pastores viram, o mundo espiritual celebrou o nascimento de Cristo. Os pastores celebraram o nascimento de Cristo, que representa o povo. Os magos representam a elite. Todos celebraram o nascimento de Cristo. Como nós que somos cristãos não vamos celebrar o nascimento do Salvador do mundo? E ainda tem cara, vai ter que ser medido. Daqui a pouco os evangélicos vão celebrar o carnaval. Vai ser. Então vamos lá. Como ele falou, realmente houve celebração no nascimento dele. Quando ele nasceu, houve celebração de toda parte, né? Realmente houve uma celebração, né? E eu creio nessa celebração, né? Eu entendo que realmente foi um momento único na face da Terra. Mas eu quero dizer o seguinte, que não há nenhuma prescrição na Bíblia, né? Eu até digo o seguinte: quer celebrar o nascimento de Jesus? Claro, pode. Não tem nada na Bíblia proibindo isso, nada. A Escritura não proíbe em nenhum lugar. Não celebre o nascimento do Salvador. Não está escrito isso. Assim como também não tem nenhuma prescrição, não tem nenhum mandamento, não tem nada, nenhuma ordenança dizendo celebre o nascimento do Salvador, né? Celebre o nascimento de Jesus. Não está escrito, nenhum apóstolo falou isso, né? Mas se nós queremos celebrar, por que não celebrar no tempo certo, que é entre setembro e outubro, né? E a Bíblia diz, né, que ele tabernaculou entre nós, né? Há uma palavra grega ali, a palavra habitar, né, onde diz que ele habitou entre nós, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega ali significa acampar, tabernacular, né? Ou seja, está fazendo menção à festa dos tabernáculos, batendo exatamente com todas as indicações históricas, né? E que eu não vou entrar aqui no mérito, né? Porque é impossível que ele tenha nascido em dezembro, já que o frio lá é tão grande, né, que os pastores não teriam como sair com as ovelhas, né? E diz a Bíblia que os pastores estavam no campo, né? Então, há muitas coisas que contradizem o fato da celebração do Natal, né? Mas vamos lá. Ser tapado lá longe, pelo amor de Deus. Eu fico indignado com a ignorância de alguns. Então, ele usa, você está vendo, eu fico indignado com a ignorância de alguns, só que ele usa a ignorância das pessoas a favor daquilo que ele deseja, né? Você vai ver aqui, eu te pergunto, quem é que consegue ter uma árvore de Natal dessa que está aqui atrás? Né? Dá uma olhada nessa árvore de Natal e pensa, eu não vou chutar nenhum valor não, mas só pensa quanto que pode ter custado uma árvore dessa. Só pensa, imagine, né? E eu quero saber quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo conseguiram comprar uma árvore dessa no Natal, conseguiriam colocar uma árvore dessa no Natal. E eu vou te dizer, essa árvore aqui, ele fala de celebrar Natal, se ele estivesse celebrando Natal e tivesse com Jesus, com Jesus te ama, com outras coisas escrito aqui, né, coraçõezinhos, enfim, qualquer outra coisa, mas não estava. Tem uma árvore de Natal enorme aqui, né? E essa árvore aqui, o simbolismo dela não é nada cristão, não tem nada de cristianismo nisso aqui, não tem nada de bíblico, não tem nada nas escrituras. Explica para mim o simbolismo da ponteira, das bolas, e de toda essa coisa aqui, né, de todos esses símbolos que se coloca na árvore, né? Acha isso dentro da Bíblia? Não tem. A Bíblia nunca ensinou e não existe nada disso na Bíblia. Na Bíblia tem outros símbolos, mas vamos lá. Jesus foi feito para ser celebrado.
O nascimento dele foi celebrado na Bíblia. Vai ler o Evangelho de Lucas. Eu concordo com ele. Acabei de mostrar aqui. Concordo. Jesus é celebrado Nessa no parte eu céu, concordo. é celebrado nos astros, é celebrado na terra. E vem gente aqui dizer que não deve celebrar o nascimento de Cristo. Olha, vou mais, mas só para irritar essa turma, aqui na minha casa, ó, tá vendo, ó, árvore de Natal, vocês estão vendo aqui? Ah, isso aí é pagão. Não, é festa. A minha casa, lá fora, tá toda enfeitada. Família, mostra aí, Elisete. Aqui minha família, tá que tá falho. Olha lá, aqui, ó. Aqui. O senhor tá mostrando a mesa. O que você sabe que eu fiz pelos pobres nesse Natal? Quem é você, religioso? Julga os outros. Eu não sei o que você faz. Ou o que... Bem, você pode ver que ele é uma pessoa muito... Ele ataca as pessoas, né? Ele ataca. O tempo todo ele ataca. Só que o que ele está fazendo aqui, essa árvore de Natal aqui atrás dele, é um símbolo pagão. E não tem como, ele não vai conseguir provar. Eu duvido que ele prove que isso aqui é cristão, que isso aqui é bíblico, que está na Escritura. Ele pode celebrar Natal? Pode. Quer dizer, ele pode celebrar o nascimento de Jesus? Pode. Natal não. Natal é outra festa. Natal é uma coisa diabólica. Natal é uma coisa pagã, né? E dá para provar isso? Dá. Na Bíblia é muito fácil. É só a gente ler. É só a gente ler Bíblia e a gente ler também um pouquinho de história que a gente vai saber, né? Então... O que você fez? Eu não sei. Então, cuidado com a tua boca. Cuidado com o que você faz, que é um justo juiz. E você não sabe o que eu faço por pobre. Isso aqui. Aleluia! Jesus, dá essa guria aqui. Aqui. É pra com... Minha casa tem celebração. E eu, como um verdadeiro que não sabe nada, fica falando asneira, não tem Papai Noel digno de glória, digno de honra. Enfim. E Jesus. Enfim. Não tem Papai Noel, mas tem árvore de Natal, não é mesmo? Então, muito triste isso. Muito triste que isso seja ensinado nas igrejas. Ele celebra o nascimento, né? Mas ele não dá a mínima para o que está escrito, porque o que está escrito é o seguinte, que é uma ordem, está sendo ordenado que se celebre a festa de Pêssar, né? E se não fosse assim, 1 Coríntios 5, só para começo de conversa, 1 Coríntios 5, apóstolo Paulo não falaria aos gregos sobre a celebração com pães ázimos, né? Então, já por aí a gente já vê, né? Paulo aos Coríntios, ele fala, façamos, pois, a festa, né? Não com fermento da malícia e da maldade, né? Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ele está falando de que festa? Ele está falando dessa Páscoa que a gente celebra hoje, com peixe, na hora do almoço? Claro que não. Ele está falando da festa que se celebrava com os judeus no crepúsculo da tarde, com pães ázimos e ervas amargas. Era dessa festa que ele estava falando, né? Então, se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que a história é completamente diferente do que está sendo pregado por aí. Então, esse foi o ano de 2017, né? E a gente vê a dureza do coração dos homens. Como que os homens estão ficando duros, não querem admitir os seus erros, porque, assim, durante muito tempo da minha vida, gente, eu celebrei Natal, eu não celebrei as festas que o Senhor havia ordenado para celebrar, as festas dele. Ele fala, minha festa, né? Eu não celebrei. E aí eu mudei. Quando eu vi que eu estava errada, quando eu fui confrontada com a Escritura, que eu vi que eu estava errada, eu comecei a me corrigir. Eu comecei a não andar mais pelo que os homens dizem, né? Comecei a não andar mais pelo que as pessoas, não dar mais ouvidos ao que as pessoas, né, o que os homens estavam ensinando, mas eu comecei a dar ouvidos ao que está na Escritura, o que está escrito, né? E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para a gente não ficar
Já está longo demais, mas eu ainda tenho assuntos que eu quero falar para vocês, que eu quero mostrar para vocês. Quero que vocês fiquem atentos. E, por favor, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude ela de verdade. Né? Você vai começar a ver que o que as pessoas estão falando não é o que realmente está escrito. Que a paz, né, a shalom, e a saúde, a plenitude do Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Até o próximo vídeo.